Olá, mais um A Voz do Claustro no canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, esse é o nono encontro da nossa série sobre aspectos históricos dessa polêmica ou dessa dicotomia entre liberais e conservadores na igreja hoje em dia. E certamente um dos campos nos quais a gente vê esse tema tendo repercussões mais problemáticas é o campo da vida consagrada. Tanto as ordens religiosas, como, enfim, os institutos de vida religiosa mais ativos, como até os movimentos mais modernos de leigos, nos quais as pessoas, de alguma forma, se consagram a Deus através do seu serviço à igreja. Geralmente, hoje em dia, isso vem justamente da época da crise pós-conciliar, cada ordem religiosa, ou às vezes até cada casa, cada mosteiro, cada convento dentro de uma ordem religiosa, acaba tomando, de certa forma, uma posição dentro dessa, dessa dicotomia entre liberais e conservadores. A gente chega a conhecer, por exemplo, conventos que são tão conservadores que a gente, quando entra neles, tem a impressão muito estranha de voltar atrás na história. São conventos nos quais tudo que é moderno é considerado de alguma forma errado doutrinalmente, onde há uma atmosfera, vamos dizer assim, de antiguidade, de romantismo histórico, de se voltar ao passado, como se aquilo fosse a causa da virtude, como se aquilo estivesse ligado de uma forma, enfim, perfeita à virtude, ou seja, a virtude vira uma coisa histórica, vira uma coisa de costumes, de tradições, e não mais uma coisa do espírito. De novo, a gente vê aqui a importância dessa palavra, do Jacques Maritain, a primazia do espiritual. O espiritual está sempre por cima do material. Isso quer dizer também dos costumes, enfim, do jeito de se fazer as coisas, da tecnologia, etc. Mas a gente vê conventos assim. Isso se mostra no hábito, isso se mostra geralmente nas atitudes, inclusive pessoais, isso se mostra uma série de pequenos detalhes na liturgia. A gente tem sempre a impressão de que há ali uma espécie de teatro acontecendo, algum fingimento, o jeito até de falar, às vezes até as palavras, as roupas que se usam, tudo fica ideologizado. No fundo, o que o Papa Bento XVI sempre dizia sobre essas coisas é que, no fundo, Deus já não é mais o centro. Deus ainda está presente, certamente, mas foi posto de lado, de certa forma. O centro, é a mensagem ideológica que essas pessoas querem passar. E a gente sente isso rapidamente, quando a gente entra num local assim. A gente sente que ali existe uma mensagem ideológica muito forte, às vezes sem palavras, às vezes não verbal, e que, de certa forma, é esperado da gente que se encaixe dentro daquela mensagem ideológica. Isso geralmente oprime muito, porque, obviamente, não é algo autêntico, algo verdadeiro, é justamente a verdade, a realidade foi deixada aqui de lado. E geralmente a gente conhece histórias, isso acaba não dando certo, isso acaba em histórias bastante complicadas, trágicas, se não bastante, enfim, pecadoras. Por outro lado, a gente vê conventos que são tão liberais e em nome de serem abertos, de serem modernos, justamente de não serem tradicionais, a gente acaba não conseguindo mais achar o convento. Aquilo parece mais uma empresa, aquilo parece mais uma associação de pessoas, aquilo parece, enfim, uma coisa do mundo. Por exemplo, uma associação profissional, se as irmãs são enfermeiras ou professoras numa escola, e a gente vê muito isso em países onde a igreja é muito liberal, que na Alemanha, por exemplo, isso acontece muito. Realmente, de novo, o que falta ali, a impressão que a gente tem é imediata: Deus, a fé. Embora a fé esteja presente, Deus esteja presente, a gente não possa julgar o coração de ninguém. De certa forma, na atmosfera geral do lugar, a gente vê que o centro da vida não é mais a fé, não é mais Deus. O centro da vida é a atividade profissional que é feita, o centro da vida é, enfim, se adaptar, se adequar à mentalidade do mundo. Isso é um problema grandíssimo da Igreja da Alemanha nesses dias, inclusive, talvez à beira de um cisma, rezemos para que isso não aconteça,
porque acaba, enfim, virando uma coisa completamente mundana, como qualquer outra associação, vamos dizer assim, né, filantrópica, se é que é filantrópica. E aí acontecem também, isso geralmente acaba num cisma, numa separação, na perda da fé e provavelmente também, né, se a pessoa leva isso ao extremo, em coisas já também, enfim, pecadoras, né, coisas graves às vezes. Então, a gente vê que dentro mesmo das ordens religiosas, ou seja, mesmo da vida consagrada, daquelas pessoas que dedicaram a sua vida e às vezes fizeram, né, um voto solene nesse sentido, a ideologia entra também. Qual é o cerne do problema? E é o nosso Papa Bento XVI que vai dizer isso. Sempre é deixar de lado a verdade, não ser mais autêntico, não ser mais quem a gente é, simplesmente homem, pessoa humana. E mulheres, né, homens e mulheres que de fato, realmente, sinceramente dão a sua vida a Deus e procuram a Deus, portanto, em primeiro lugar, e não ideias, formas, ideologias, grupos, partidos, enfim, né, as coisas mais variadas que a gente pode encontrar. Inclusive, é muito triste ver como, e a gente fala isso, né, não no sentido de julgar os outros, mas olhando para a gente mesmo, porque a gente precisa ser sempre muito vigilante nesse sentido, isso é uma tentação para todos nós. É muito triste ver como a gente, às vezes, quando se deixa levar pelas ideologias, usa a igreja. E usa, inclusive o nome de Deus. A gente, né, faz uma fachada religiosa, uma fachada piedosa, e no fundo, no nosso coração, na nossa alma e naquilo que a gente está de fato querendo e fazendo, não é Deus que está ali. Ou seja, né, às vezes, por exemplo, a liturgia da igreja ou todos os costumes de um mosteiro ou de um convento acabam sendo usados, no sentido realmente, né, ruim da palavra, ou seja, não há mais sinceridade aqui, para um fim, para um objetivo que não é aquele objetivo original da consagração a Deus, senão que é levar adiante essa ideologia. A gente vê isso acontecendo, voltando ao caso dos papas, muito, né? Por exemplo, agora com o Papa Francisco, como o pessoal liberal usa o Papa, manipula a imagem do Papa, sobretudo na grande mídia, para fazer do Papa um paladino de todas as suas ideias. Aqui na Alemanha a gente vê muito isso. As pessoas, inclusive bispos, né, que são extremamente liberais, sempre falam do Papa Francisco como se o Papa estivesse totalmente de acordo com eles. Inclusive usam manipulações de linguagem realmente, né? E, no entanto, quando o Papa fala alguma coisa contra o que eles estão fazendo, foi o caso faz 2, 3 semanas, isso desaparece. Sobre isso ninguém fala. Isso não aparece na mídia, esses bispos não fazem comentários sobre isso. Não estou aqui falando, né, pessoalmente de nenhum bispo, não é absolutamente... enfim, né, a minha função, nem absolutamente o meu conhecimento, mas a gente vê o que está na imprensa, né, e os bispos falam também na imprensa. E, portanto, a gente constantemente vê a manipulação feita das coisas santas e boas da Igreja, até do Santo Padre, para os fins ideológicos, enfim, de um grupo. Eu várias vezes digo, né, o Papa Francisco era, Cardeal Bergoglio na Argentina, era conservador, sofreu muito na mão dos jesuítas mais liberais, mas isso ninguém fala, porque isso aí então atrapalha um pouco a imagem que se quer fazer dele. O próprio Papa Bento sofreu isso também. A gente estuda historicamente a história, né, enfim, né, o decorrer do seu pontificado, e a gente vê isso. Ele era pessoalmente um homem tímido, não era uma pessoa que se impunha. O Papa João Paulo II, por exemplo, era muito mais difícil manipular. Mas o Papa Bento era um intelectual que ele mais, enfim, né, estava mais livre e solto dentro do seu mundo intelectual. E quantas vezes, sobretudo na visita a outros países, a imagem dele foi manipulada aí por conservadores. Né? Muitas vezes punham nele paramentos antiquíssimos e ajoelhavam e beijavam a mão, uma coisa que quem o conhece aqui da Baviera, né, o Josef Ratzinger, sabe que isso não combina com ele. Ele nunca foi uma pessoa assim. Ele aqui na Baviera usava sempre, como professor e como arcebispo cardeal, essa roupa, né, de padre, com calças e blusa e um paletó, um gravata, às vezes com uma cruzinha na lapela, que é o típico daqui de um sacerdote. Então essa imagem do Papa Bento completamente conservador e antiquado, que os inimigos atacam muito, mas que, né, os conservadores também manipulam,
É uma imagem falsa, essa imagem não condiz com o Joseph Ratzinger, que foi enfim, né, uma das cabeças mais modernas, por exemplo, do Concílio Vaticano II, e na sua velhice a gente viu isso, ele andando ali velhinho nos jardins do Vaticano com uma jaqueta moderna, um chapeuzinho, um boné extremamente moderno, ele era um homem extremamente moderno, mas há essa manipulação ideológica muito feia, gravíssima, inclusive, porque está se relacionando agora com coisas sagradas, né, com a Igreja e com o Santo Padre, com a salvação das almas das pessoas que estão olhando a isso, dentro das próprias ordens religiosas. Para isso eu gostaria de trazer hoje o exemplo de um santo que foi canonizado há pouco tempo, em 2019, pelo Papa Francisco, e tinha sido beatificado pelo Papa Bento XVI em 2010. Inclusive o Papa Bento XVI tinha muita devoção a ele. Eles eram de personalidade muito parecida, ambos tímidos, ambos grandes intelectuais, ambos pessoas extremamente doces, inclusive. O Papa Bento XVI, na sua viagem famosa, grande viagem à Inglaterra, que ele fez em 2010, beatificou essa pessoa que agora o Papa Francisco canonizou, que é conhecido por nós como o Cardeal Newman. Na verdade, né, a gente hoje diria São John Henry Newman, era o nome dele. Ele foi feito cardeal já muito velhinho, assim como a gente mencionava o cardeal Henri de Lubac, o francês, que também foi feito cardeal pelo Papa João Paulo II já muito velhinho, como tributo a tudo que ele, enfim, né, fez na sua vida. Também o cardeal Newman foi feito cardeal pelo Papa Leão XIII, dos primeiros papas modernos da Igreja, como tributo a tudo que ele fez, embora ele nunca tenha sido bispo, né? Ele tem uma história muito interessante. Ele era filho de uma família de classe média de Londres e se destacou muito cedo nos estudos. A família era anglicana, a mãe era de origem francesa, mas calvinista, um protestantismo assim, né? mais severo. E ele foi se destacando muito nos seus estudos, acabou dando na Universidade de Oxford, que é, enfim, né, a mais famosa universidade inglesa, e numa vida intelectual muito brilhante, mas ao mesmo tempo uma vida religiosa muito intensa também. Ele acabou sendo ordenado, então, né, como eles dizem, pastor anglicano, e ali em Oxford, durante muitos anos, ele fez realmente um trabalho intelectual e pastoral muito forte, muito conhecido. Ele foi o líder de um famoso movimento religioso, de, vamos dizer assim, né, reavivamento religioso dentro do anglicanismo, no século XIX, a gente está falando aqui do século XIX, que se chamou o Movimento de Oxford, no qual esses anglicanos, sobretudo intelectuais, procuravam reviver e reavivar a Igreja Anglicana, enfim, né, sobretudo a partir da Sagrada Escritura, sobretudo a partir da tradição. E ele se dedicou muito a esses estudos da Sagrada Escritura, da teologia, da liturgia. E, para surpresa dele, como ele diz, e para choque dos seus companheiros, cada vez que ele estudava mais profundamente esses temas teológicos, ele ia se aproximando da Igreja Católica. E, enfim, na casa dos 40 anos, ele acabou se convertendo ao catolicismo e entrando na Igreja Católica. O que para ele, como ele diz, foi simplesmente enfim, né, o fim natural e normal de toda a sua vida anterior. Ele diz, cada vez que eu fui chegando mais perto de Deus, eu fui vendo que realmente a Igreja Católica é aquela, com todos os defeitos dos seus membros, etc., mas é aquela que nos transmite de fato a Igreja verdadeira de Deus. E os seus companheiros anglicanos, inclusive a família real, ele era muito conhecido já na sua época como grande escritor, professor, não era um homem rico, de vida, vamos dizer assim, luxuosa, para nada, ao contrário, mas era muito respeitado e muito conhecido. Então, para os seus companheiros, para a Inglaterra da época, onde o catolicismo era ainda oficialmente proibido, isso foi um choque gigantesco. E ele não só se converteu ao catolicismo, como pediu para ser ordenado sacerdote. Muita gente até falou, né, o senhor não precisa disso, fica católico, mas enfim, continua na sua atividade intelectual. Mas ele disse, não, eu comecei o caminho, eu quero ir o caminho até o final, né? Não é uma conversão pela metade, é uma coisa realmente inteira da minha vida, do meu coração, da minha alma. E ele se foi ordenado sacerdote e entrou para os oratorianos, a ordem, né, a congregação do oratório, fundada por São Felipe Neri no século XVI, e pediu então ao Papa licença para fundar na Inglaterra o primeiro oratório, existe até hoje em Londres. Depois em Birmingham também ele foi muito ativo dentro do oratório.
E nessa época o catolicismo estava, de certa forma, renascendo muito devagarzinho na Inglaterra. Foram as primeiras dioceses católicas, depois de 500 anos de reforma protestante, estavam sendo criadas. E o catolicismo era, como é até hoje na Inglaterra, considerado coisa de segunda, terceira classe. Católico é irlandês pobre, imigrante, né? Ou então gente justamente imigrante que vem de outros países que são católicos. Os ingleses e tudo têm toda a sua tradição anglicana muito forte. Então ele foi, vamos dizer assim, a sua conversão significou para ele um rebaixamento social gigantesco. Ele perdeu a sua posição na Universidade de Oxford, porque era proibido ser católico naquela época na Universidade de Oxford, perdeu toda a sua pastoral religiosa anglicana, obviamente, que lhe dava muita importância, perdeu, de certa forma, muitos dos seus amigos, perdeu o acesso a grandes grupos intelectuais na Inglaterra. Ele, que era um nome que saía na primeira página de jornal, agora era associado a esses imigrantes pobres, né, que são geralmente ignorantes, não têm estudo. Ele, que era uma cabeça, enfim, intelectual muito respeitada. E ele viveu assim, como oratoriano, vida muito ativa, mas muito piedosa, parece o Papa Bento nesse sentido. Escreveu muito, inclusive escreveu poesia, escreveu muitos sermões, muitos livros. Ele é muito conhecido, é um teólogo importante, daí o Papa Bento ter estudado muito ele também. E viveu assim até o final da vida, morreu com 90 anos, ainda foi feito cardeal, velhinho. Sempre um homem, por um lado, cheio de um fogo, vamos dizer assim, enorme pela verdade no seu coração, profundamente dedicado e entregado, perdão, pela busca à verdade, tanto que ele não se reconcilia nem se satisfaz com coisas pequenas, ele quer ir até o final. Ele tem uma frase muito bonita, né? Senhor, eu não peço que o Senhor me mostre todo o caminho, mas simplesmente o próximo passo, e me dê força para dar esse passo. Então, de passo em passo, ele diz, a gente chega até a eternidade, mas sendo sempre fiéis nesse pequeno passo que a gente tem que dar. Isso é o que eu tenho que fazer hoje, esse pequeno passo que o Senhor me mostra, que Ele me dê força para dar esse passo, e o resto Ele vai dando para a gente no decorrer do tempo. Ele é, me parece, um exemplo gigantesco para a nossa vida religiosa de hoje em dia, porque justamente ele se põe no centro dessa dicotomia. Ele acabou, depois da sua conversão, sofrendo muito porque foi mal entendido pelos dois lados. O lado protestante, de certa forma, o rejeitou, inclusive, né, com coisas típicas, né, ideológicas, como se chama isso, deboche muitas vezes, né, e coisas, calúnias e maledicências, etc. E o lado católico, inglês pelo menos, sempre o viu, de certa forma, meio suspeitosamente, porque justamente ele era um homem que vinha de um outro mundo. Ele era uma pessoa que trouxe daí, em grande parte, a sua importância para o catolicismo da época, sobretudo o catolicismo intelectual, um frescor de ideias novas, de coisas, enfim, muito mais ligadas, né, à tradição de liberdade individual, por exemplo, que os ingleses têm. Ele era uma pessoa completamente sem teatro, completamente sem fingimento, completamente sem formas já feitas, né, e preparadas pelos outros. Ele era ele mesmo, completamente sincero, cheio de ardor, cheio de amor por Deus, obediente, certamente, na sua vida religiosa, mas sem exagerar para lado nenhum. E por isso, porque ele ficava justamente no centro, ele acabava sofrendo muito por parte das pessoas medíocres, né, que o rodeavam de ambos os lados. E, no entanto, essa sua fidelidade é que fez dele o São John Henry Newman, que a gente conhece hoje, que foi importantíssimo para a teologia católica. No século XX ele já não viu mais isso, né, mas a influência dele, o próprio Papa Bento XVI disse isso na beatificação, é gigantesca. Então, para nós, pessoas religiosas, me parece que ele é um antídoto muito grande, por exemplo, contra o carreirismo. Ele justamente deixa de lado a sua carreira porque ele sente esse chamado de Deus, ou seja, entrar numa ordem religiosa, se fazer a pessoa consagrada é o exato oposto do carreirismo, deveria ser. A gente não entra numa ordem religiosa para fazer carreira, e isso é uma tentação muito grande, né? Subir socialmente na vida usando a igreja para isso,
o convento, a igreja acaba sendo, né, como se fosse uma espécie de apoio, degrau para eu então poder estudar mais, poder ser mais importante, poder ter uma vida mais confortável. A vida dele é exatamente o contrário disso, ele tinha uma vida muito confortável e acabou, enfim, né, numa vida muito humilde. É um antídoto também, por outro lado, ao nosso comodismo. Muitas vezes a gente busca na vida religiosa, às vezes até sem se dar conta disso, a fugir das dificuldades do mundo. Né? Num convento a gente geralmente tem a comida pronta, tem seguro de saúde, mais ou menos está ali abrigado e refugiado, e a gente vai levando a vida, né, de forma, como diz o Papa Francisco, muito medíocre. Né? E a vida dele é exatamente o oposto disso, porque ele é, então, como católico, que vai ter uma atividade enorme, fundando oratórios em vários lugares, inclusive indo à Irlanda, sendo durante um tempo responsável pela Universidade Católica de Dublin, que estava sendo fundada. Enfim, é uma vida, ele deixou de lado justamente a sua vida cômoda, para entrar numa vida muito incômoda, inclusive com problemas de saúde, ele não tinha saúde boa. Então, de novo, é um antídoto para a gente não fazer da nossa vida religiosa um conformismo e um comodismo, que é uma tentação muito grande, todos nós sabemos disso. Por outro lado, ele também é um antídoto, me parece, ao que a gente poderia chamar intelectualismo. Há muito essa tentação na vida religiosa hoje em dia de ficar estudando e estudando e estudando e estudando. A gente usa, às vezes, né, as chances, as oportunidades e a segurança que a vida religiosa nos dá para fazer milhões de faculdades, mestrados, doutorados e discutir teorias e ficar, enfim, ideologizando e racionalizando, né, questões teológicas. Às vezes a gente sabe enormemente uma porção de coisas teológicas, o que nos falta é a disciplina da vida, a obediência ao superior, a humildade, por exemplo, de lavar o chão, descascar batata na cozinha, né? Todos nós sabemos disso. Há muito esse perigo de transformar a vida religiosa numa espécie assim de mundo intelectual isolado, e a ideologia entra aí geralmente rapidamente. E, de novo, ele é um exemplo do contrário disso. Ele era um grande intelectual e é pela sua conversão que ele vai, de certa forma, vamos dizer assim, aplicar tudo aquilo que ele antes tinha falado, estudado e pregado à realidade. Ele é um homem extremamente ativo, obediente, quieto, não é metido em polêmicas, embora escreva muito ainda, mas também como o Papa Bento XVI, né? Uma pessoa que une a intelectualidade muito genial a uma vida profundamente humilde, obediente, modesta, não tem luxo nenhum, e ativa, está ali para se dar realmente aos outros, para cumprir as regras da sua congregação religiosa, para ser um religioso realmente fiel ao seu carisma, fiel a Deus em primeiro lugar. E por outro lado, ainda por último, ele também é um antídoto, me parece, vale muito a pena ler a história do Cardeal Newman, né? E muitos dos seus escritos são muito bonitos, geralmente. Ele fala muito, o lema, inclusive, da visita do Papa Bento XVI à Inglaterra foi uma frase dele, né? Falando de coração a coração, ele realmente fala a partir do seu coração, é um homem de coração aberto. E nesse sentido ele é um antídoto também a essa agressividade ideológica que a gente conhece tanto hoje. Ele é uma pessoa realmente querida, é uma pessoa amorosa, carinhosa, bondosa, assim como o Papa Bento muito, né? Uma pessoa na presença de quem a gente se sente acolhido, a gente se sente, enfim, feliz, tem um coração de criança. Das enorme quantidade de escritos dele não saem palavras agressivas ou palavras, enfim, né, ideologicamente polêmicas. Ele é firmíssimo na fé, mas traz juntamente com isso um amor pelo próximo, uma caridade, uma humildade pessoal gigantescas. Que São John Henry Newman nos abençoe, sobretudo a nós, pessoas de vida consagrada, para que a gente se mantenha nessa fidelidade ao Senhor e não se deixe levar, enfim, né, por ideologias de que lado elas vêm. Um grande abraço, até o próximo encontro.